Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Mais uma vez aqui gravando essa mensagem nesse período aí de confinamento, de quarentena, mas não vamos deixar de adorar, de pregar a palavra do Senhor, né? Rapidamente eu quero ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Eu vou pedir a você, ou a vocês que estão vendo, né, esse vídeo, que vocês deixem a sua Bíblia, as suas Bíblias abertas no Evangelho de Mateus capítulo 15. E aí nós vamos meditar aqui nesse texto e em alguns versículos e você vai acompanhando aí o que eu quero passar para a igreja hoje. Então vamos ler aqui o capítulo 15, somente o verso 1 e 2, os versos 1 e 2. Então alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram: por que é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim aos ensinamentos que recebemos dos antigos? Essa versão aqui é na linguagem de hoje e eu quero já, nessa introdução, refletir com vocês um pouco a respeito do que nós estamos vivendo hoje. Muito se fala, ou só se fala, do coronavírus, de higienização, de se cuidar, cuidado com o vírus, cuidado com a limpeza das mãos e como espirrar, como tossir, enfim. Mas na Bíblia, queridos, lá no Antigo Testamento, para quem lê, né, Deus já recomendava isso para o seu povo. É claro que foi um outro tempo e as recomendações eram específicas, voltadas aqui para uma série de conceitos de acordo com o que estava acontecendo, mas não deixava e não deixa de ser, na verdade, instruções para higienização, para purificação. Aqui, vou ler aqui, ler não, né? Eu só vou citar aqui alguns exemplos. Levítico 14, por exemplo, vai falar sobre a purificação depois que uma pessoa era curada da lepra ou de alguma doença na mesma linha da lepra, né? Uma doença infecciosa. Levítico 14 vai falar sobre o que deveria ser feito, né? Ou seja, a pessoa deveria se apresentar ao sacerdote com ali um animal, de acordo com os preceitos da lei. Aquele animal, uma ave, ela seria usada ali na purificação, em tudo aquilo que prescrevia na lei. E a pessoa deveria se lavar, raspar a cabeça, no caso dos homens e também das mulheres, a sobrancelha, todo o corpo. Depois tinha o ritual da lavagem das roupas e da lavagem do corpo, enfim. E no mesmo capítulo de Levítico 14 vai falar sobre o mofo nas casas, ou seja, a limpeza do lar, né? E ainda nesse mesmo capítulo, na lei de Moisés, no Levítico, vai dizer: se um homem tivesse um corrimento, por exemplo, e se alguém tocasse nele, essa pessoa deveria tomar um banho, porque ela estava contaminada. Deveria lavar a roupa e ela ficaria impura até o pôr do sol. Levítico 15, a partir do verso 19, fala sobre o período da menstruação da mulher. Não somente ela estaria impura durante esse período, ou seja, 7 dias, como se, e também, né, se alguém a tocasse, se alguém tocasse nessa mulher, essa pessoa também estaria impura. Se ela, veja só, se alguém tocasse ou sentasse na cama que essa mulher, uma mulher que estava no período menstrual, se essa pessoa sentasse ou encostasse nessa cama, ela estaria impura também e deveria lavar-se e lavar as suas roupas. E o texto aqui vai nos dizer, vai nos colocar aqui, vai nos relatar que os fariseus estavam questionando Jesus e seus discípulos a respeito do lavar as mãos.
E diante desse texto aqui, em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção. Um religioso hipócrita, como o próprio Jesus os chamava de hipócritas, um religioso hipócrita sempre vai colocar a tradição acima do amor ao próximo, acima da lei de Deus em relação ao amor ao próximo. No verso 2, Jesus está dizendo assim, eles estão dizendo, né? Por quê? No verso que nós lemos, por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim aos ensinamentos dos antigos e, em outras traduções, aos ensinamentos da tradição dos anciãos. O problema aqui é o seguinte, essa tradição de lavar as mãos não estava na lei de Moisés. Não era uma lei, você não vai encontrar uma lei específica sobre o lavar as mãos, que tinha todo um ritual. Lavava uma vez, depois lavava outra vez e lavava os cotovelos, o braço inteiro. Essa tradição, ela é pós-exílica, é depois do exílio, ou ela provavelmente começou ali no exílio, que está no Mishnah dos judeus. E aqui no verso 3, Jesus responde: e por que vocês desobedecem ao mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Ou seja, Jesus está dizendo, isso aqui não está na lei. Uma outra coisa que Jesus está dizendo aqui é que não é errado lavar as mãos antes das refeições. Agora, o que Jesus está apontando é para a hipocrisia, ele está apontando para a hipocrisia dos fariseus que não estavam preocupados se os discípulos de Jesus poderiam se contaminar por não terem lavado as mãos. Não era essa a preocupação. A questão aqui, se vocês analisarem todo o contexto desses embates, esses embates entre os fariseus e Jesus, é que eles tinham uma profunda inveja de Jesus. Eles tinham uma profunda inveja de Jesus e da liberdade que Jesus dava às pessoas. Jesus não estava se importando com o que estava prescrito na lei, se aquilo que estava prescrito na lei estivesse acima do amor ao próximo, que ele muitas vezes nos ensinou. Servir a Deus para Jesus e para nós não pode ser um peso. É algo maravilhoso, é uma liberdade que o Espírito Santo coloca em nossos corações e automaticamente nós nos preocupamos sim em desagradar a Deus com as nossas atitudes, com a nossa maneira de falar, com a nossa maneira de agir. Mas se nós formos guiados, dirigidos pelo Espírito Santo, não vai ser um peso, porque tudo que nós fizermos, nós vamos fazer de acordo com a vontade de Deus. Então servir a Deus, servir a Jesus não é um peso. Seria um peso se nós seguíssemos as tradições, não somente dos fariseus, mas muitas coisas que nós ouvimos hoje. Muitos pesos que os religiosos dos nossos dias colocam em cima das pessoas, fazem com que esse servir a Deus, que na verdade não é uma verdadeira adoração, se torne um peso. Em segundo lugar, aqui, Jesus responde com uma verdade e só dá um exemplo da deturpação que eles faziam da verdadeira lei. Eles a interpretavam de acordo com a tradição, com a sua própria tradição. No versículo de número 5, Jesus diz assim, olha, mas vocês ensinam que se alguém tem uma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, em sinal de respeito, mas diz, eu dediquei isto a Deus, então não se precisa ajudar aos pais. Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. No livro do Êxodo, lá nos 10 mandamentos, no capítulo 20, no verso 12, está determinado ali por Deus: honre seu pai e a sua mãe para que se prolongue os seus dias na terra.
E na tradição, numa reinterpretação desse mandamento de Deus, os fariseus diziam que se alguém dedicasse alguma coisa a Deus, mesmo ou ainda que seus pais estivessem em dificuldades, não era lícito ajudá-los. Por quê? Você dedicou aquele algo a Deus, aquela coisa a Deus, seja uma oferta, seja um animal, seja lá o que for. E de repente os seus pais estão passando por dificuldades. Então, não ajude os seus pais, por quê? Porque você já dedicou aquela coisa, aquele animal, ou seja, aquela oferta, seja lá o que for, a Deus. E Jesus, ele estava pregando exatamente o contrário. Primeiro vem a vida humana. Primeiro vem a preocupação com o bem-estar, com a pessoa, se ela está precisando de alguma coisa. Então ele deu aqui só o exemplo da forma errada com que eles interpretavam a Bíblia. É mais ou menos assim, se eu dediquei alguma coisa a Deus, eu vou oferecer alguma coisa a Deus, e o meu pai, aqui, vamos pegar esse exemplo, o meu pai e a minha mãe, eles estão precisando daquele algo que eu dediquei a Deus, claro que Deus não vai se importar que você não dê esse algo a Deus, ofereça no templo ou em algum outro lugar. É claro que Jesus está dizendo assim que Deus não vai se importar, porque o que Deus se importa, na verdade, é que você abençoe a vida do seu pai, da sua mãe, nesse caso aqui específico, ou seja, do próximo. É isso que Jesus estava dizendo aqui. Esses homens, eles davam o dízimo de tudo. Jesus apontou para essa hipocrisia em Mateus capítulo 23. Olha, vocês dão o dízimo da hortelã, do cominho, ou seja, de tudo, mas vocês omitem o amor e a misericórdia ao próximo. Em outras palavras, Deus não aceita o seu dízimo. Jesus estava dizendo para eles, o dízimo de vocês. Deus não aceita. Por isso que Jesus disse, se alguém tem alguma coisa contra você, nós sempre falamos isso, se alguém tem alguma coisa, existe algo errado entre você e uma pessoa que não foi acertado, que não foi, vocês não entraram em acordo, então não oferte. Por quê? Porque na verdade Deus não está preocupado com a sua oferta especificamente. Deus está preocupado com o seu coração, com a sua alma. Você tem que estar bem com você e com o próximo para que o Senhor possa aceitar a sua oferta. É isso que Jesus estava ensinando às pessoas do seu tempo e que é isso que ele está ensinando a nós também hoje. A vida, o amor vem em primeiro lugar. Em terceiro lugar, o que Deus quer de nós, amados, é a verdadeira adoração. Mas, ou não só de boca, não só que essa adoração saia da boca para fora, mas que as nossas atitudes, que o meu pensar, o meu agir, o meu falar esteja em concordância com aquilo que eu estou pregando, esteja em concordância com aquilo que está saindo da minha boca quando eu estou louvando o meu Deus, quando eu medito em cada letra, quando eu medito na palavra de Deus e eu entendo essa palavra. Aquilo que eu cantar, aquilo que eu pregar tem que ser uma verdade na minha vida. Nos versos 7 a 9, Jesus cita o profeta Isaías dizendo: hipócritas, Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: e disse Deus, este povo com a sua boca diz que me respeita, aqui na linguagem de hoje, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E na Bíblia, a mensagem, eu achei interessante aqui o que o autor colocou. Ele diz assim, ele colocou assim, olha, esse povo faz um grande show, dizendo as coisas certas, mas o coração deles não está nem aí para o que dizem. Fazem de conta que me adoram, mas é tudo encenação. Eles me usam apenas como desculpa para ensinar o que se adapta ao seu gosto. Exatamente isso.
E, infelizmente, acontece desta mesma forma hoje. Muitos estão louvando, adorando a Deus da boca para fora, mas como eu disse agora, não estão praticando aquilo que estão cantando e aquilo que estão pregando ou ensinando. Em quarto lugar, amados, para Deus, a verdadeira contaminação, ela acontece quando o meu coração, quando o nosso coração está contaminado. Uma pessoa com a alma, com o coração contaminado, ela destila ódio. Ela só pensa em dividir. Ela é adúltera, ela só pensa em adulterar, ela só pensa em trair, ela só pensa em espalhar falsas notícias, em separar, em destruir. Isso é muito ruim, queridos, isso é muito ruim. É isso que Jesus está mostrando aqui para as pessoas, que, na verdade, não é o que entra, não é o que entra pela nossa boca, porque ele diz aqui no verso 17, olha, o que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas a questão é, no verso 18, o que sai da boca é que vem do coração. E isso faz com que a pessoa fique impura. Porque é do coração. Olha aqui que Jesus está dizendo que nós temos que parar para meditar nessas palavras que são muito fortes. É do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Eu quero concluir a mensagem de hoje dizendo para vocês, vamos continuar sim com esse cuidado com a higiene, mas que não pare agora, que continue esse cuidado. Quantas vezes nós já entramos em restaurantes e nos assentamos à mesa sem lavar as mãos? Sem lavar as mãos. E pior, nem agradecemos a Deus pelo alimento que nós vamos comer. Que isso continue, que esse momento, que esse tempo que nós estamos vivendo sirva de lição para nós. Que não pare aqui, que esse cuidado não pare aqui, mas que você não deixe de cuidar principalmente da sua alma, se limpando de tudo que é ruim. Se limpe de palavras malditas que estão sendo direcionadas a nós, a vocês, e ao nosso país, principalmente. Se livre, não deixe que essas palavras entrem nos seus corações. Eu não estou permitindo isso. Essas palavras não estão entrando. Todas essas sentenças que estão sendo dadas, todas essas palavras, todo esse pessimismo, essas palavras de morte não estão entrando em meu coração. Pensamentos de morte que muitas vezes invadem as nossas mentes. Se limpem de todo o pessimismo que está tomando conta de muitas pessoas. Se limpe da histeria. Não permita que essa histeria entre no teu coração. Mantenha-se calmo, mantenha-se olhando para o autor e consumador da nossa fé. Como o salmista escreveu, eu olho para os montes. Em outras palavras, eu olho para a situação, eu olho para o que está acontecendo, eu escuto as notícias, mas eu tenho certeza que o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Deixe que esse rio, o rio do Espírito Santo, venha te limpar, porque ele é bem melhor do que qualquer bactericida humano. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.